Saudações, alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 368, mais um especial dos treinadores do Corinthians que a Irmandade está fazendo aqui nesse começo de 2024. Aliás, os episódios foram gravados no final de 2023 e estão indo ao ar só nesse começo de 2024. No episódio de hoje falaremos de Armando Del Débio, com 177 jogos comandando o Corinthians, e o nosso Fábio Carilli, com 184 jogos comandando o nosso grande Coringão, certo? Bom, meus amigos, eu vou começar falando do Armando Del Débio, e quando a gente for falar do Carilli, os outros irmãos aqui vão me ajudar, os outros amigos aqui da Irmandade vão me ajudar a falar bastante aí do nosso Fábio Carilli, o último campeão corintiano, certo? Depois dele, nenhum treinador mais ganhou campeonatos com o Corinthians. Esse episódio é o segundo episódio dos nossos treinadores que mais comandaram o clube. No episódio anterior a gente falou do Jorge Vieira, que era amigo de ditador. Se você não sabe essa história, volta lá e escuta. E do professor Luxemburgo, né, que é o 10º e o 9º que mais comandaram o clube. Hoje a gente vai falar do Del Débio e do Carilli. No episódio seguinte a gente ainda vai falar do Nelsinho Batista e do Rato. E depois tem mais um episódio do Amilcar Barbuí e do Mano Menezes. E para fechar os nossos 5 episódios especiais de treinadores, a gente vai falar do Tite e do Oswaldo Brandão, que é o treinador que mais comandou o Coringão, certo? Enfim, então vou começar falando aqui do Armando Del Débio. Ele nasceu em 1904 e faleceu em 84 com 79 anos. A curiosidade que fica dele é que ele foi jogador primeiro do Corinthians e depois foi treinador. E ele ganhou o campeonato nas duas funções, o que é algo bem curioso. Era um grande jogador, chegou à seleção brasileira e tudo mais, zagueiro, até hoje é tido como um dos maiores zagueiros da história do clube. Ele tinha uma fama de nunca fazer jogo ruim. Difícil saber, né? Difícil ter certeza, já que naquela época a gente não tem imagens nenhuma do Del Débio como jogador. Na função de zagueiro, ele participou de 215 partidas do clube. E como treinador, como eu falei, são 177 jogos. Isso dá 393 participações dele, ou jogando ou comandando o clube, né? Que é muito jogo, muita partida que a gente tem com o Del Débio ali na nossa zaga ou ali no banco de reservas comandando a equipe. Ele conquistou, como jogador e como treinador, 11 títulos, 8 como jogador e 3 como treinador. Ele chega no clube em 1922, assume a zaga e logo consegue um tricampeonato ali, 22, 23 e 24. Ele vai conquistar outro tricampeonato paulista em 28, 29 e 30. É bom sempre lembrar, quer dizer, naquela época, durante a maior parte, na verdade, do futebol brasileiro, os campeonatos regionais eram os principais campeonatos a serem disputados, né? Por muitos anos não existia campeonato nacional, existiam alguns torneios que faziam aqui e ali. Aí hoje tem muito time ganhando por fax, né? Esses campeonatos que ganharam ali e tal, que não eram de verdade um brasileiro. Às vezes eram os jogos com só times do Rio de Janeiro, ou só times do Sul, Minas e tal. Não tinha essa cara de campeonato brasileiro. Os campeonatos que eram mesmo disputados eram os campeonatos regionais, justamente porque não tinha condição de deslocamento, né? Era muito mais difícil deslocar num país, em 1922 e tal. Era muito mais complicado. Então os campeonatos regionais eram os campeonatos que se podia chegar, e que tinha alcance, né? Eram os campeonatos que valiam de verdade para os torcedores, né? O Armando Del Débio formou o chamado trio final, com o goleiro Tufi, o zagueiro Grané e ele, outro zagueiro, Armando Del Débio. São conhecidos como trio final porque as escalações naquela época também eram dadas ao contrário do que se é dado hoje, né? Hoje normalmente a gente começa com o goleiro, lateral, zagueiro e tal. Naquela época não, naquela época se começava inicialmente com os atacantes até se chegar na zaga. Então eles começaram, era um trio muito bom,
e que ficou conhecido como trio final. Mas eu vou deixar um pouco o Celso Unzetti aqui, num vídeo que ele fez pro Corinthians, explicar um pouco das características de cada um desses jogadores, do goleiro Tufi, do zagueiro Grané e do zagueiro infalível Armando Deodébio. O goleiro era o Tufi, e o Tufi era uma figura fantástica, um galã, usava costeletas negras, uma camisa preta, era chamado o Satanás, goleiro acrobático, um grande aventureiro. Já nos anos 20 ele tinha sido campeão pernambucano pelo América do Recife. Imagina um cara que roda o mundo, de origem libanesa. Dizem, morreu enterrado com a camisa de jogo do Corinthians, morreu ainda muito jovem, em 1935. Trabalhou em cinema, em salas de cinema, no Cine Santa Helena, da Praça da Sé, um jogador de muita história. O Grané era o 420, era dono de um chute potentíssimo. O 420 era o canhão, era o calibre do maior canhão da época, de fabricação alemã. E o Grané tinha um chute tão forte que corria a lenda de que ele matou o irmão com um chute. Lenda prontamente desmentida em uma entrevista que eu fiz com uma filha do Grané, Dona Josefina. Dona Josefina me explicou que não. Isso aconteceu em uma brincadeira em que um chute do Grané realmente atingiu o irmão e ele caiu e depois eles saíram. O irmão recebeu os curativos devidos e voltou. Não teve essa história. Mas ficou para a história que o Grané teria matado o irmão com um chute. E o Armando Deodébio, um zagueiro duro. O Deodébio é um histórico, tanto como jogador, depois como técnico, campeão de 41, foi pelas origens italianas, também teve uma participação no Palmeiras, como técnico da seleção paulista. E são três figuras marcantes da história do Corinthians, tão marcantes que elas não conseguem ser citadas separadamente, elas são uma coisa só: Tufi, Grané e Deodébio. Tá aí o grande Celso Unzetti. Não fica chateado que eu tô pegando esse trecho da sua entrevista aí, não, Celso Unzetti, mas tá aí para explicar um pouco quem foram o trio final, né? O Deodébio fica no clube até 1931 e vai jogar na Itália, vai jogar na Lazio. Ele foi um dos primeiros jogadores a fazer esse tipo de transferência. Hoje é comum, o cara vai para Itália, para Inglaterra, para o México, para os Estados Unidos, não. Naquela época eram mais difíceis as transferências e ele foi jogar na Itália. Ele volta em 1937 para o Brasil e para o Corinthians e ganha o título de paulista em 37 e 39. O curioso desse campeonato de 39 é que ele já era treinador naquele momento, né? Ele volta em 37, vira treinador em 38, mas nesse campeonato de 39, por uma situação emergencial, enfim, todos os textos falam em situação emergencial, ninguém explica exatamente qual foi essa situação emergencial. Mas ele já era treinador e entra em campo aos 35 anos na vitória do Corinthians de 2-1 sobre o Ipiranga. Então, em 39, ele é campeão como jogador e como treinador. É uma característica curiosa na história do Armando Deodébio, aí, que deve ser o único caso na história do clube que o cara é campeão no mesmo ano, treinador e jogador. A primeira passagem dele como treinador começa em 38 e vai até 1939, que são 131 partidas que ele comanda o clube. Ele conquista o Paulista de 39, esse mesmo como jogador também, né, além de treinador, e em 41 faz uma segunda passagem de 1947 até 1948, já são 38 jogos ali, e tem uma terceira passagem bem rápida, bem flashzinha assim, como se fosse o Corinthians de 2023. Ele faz essa terceira passagem em 1963, muito tempo depois já da sua segunda passagem, que encerrou em 48, né? Então ali, mais de 10 anos depois da sua segunda passagem, são 8 partidas apenas. Esse ano de 63, o Corinthians tem vários treinadores também, assim como, voltando a falar desse ano de 2023. Mas tá aí, esse foi o nosso jogador, zagueirão e treinador Armando Deodébio. Com esses 11 títulos conquistados, aí 8 como jogador e 3 como treinador, ele é considerado um dos personagens corintianos com mais títulos na história, né? Já são 11 participações em títulos, tá sem dúvida nenhuma na história do clube. E aqui, né, a gente não poderia deixar de falar dele no 8º lugar dos treinadores que mais comandaram a equipe do Coringão. E agora vamos começar a falar
do Fábio Carille, o 7º lugar na nossa lista de treinadores que mais comandaram o Coringão. Mas Fábio, meu irmão Fábio, o Fábio Carille tem uma história curiosa com a Irmandade, porque ele assume o time de fato em 2017, a Irmandade começa a sua história em 2016, no Campeonato Brasileiro de 2016. Então, dos treinadores que a gente está falando aqui nesses 5 episódios, e esse aqui é o nosso 2º episódio dos treinadores, o Carille é o que a Irmandade acompanhou 100% da carreira, na carreira dele fora do Corinthians também, mas especialmente e claramente cobrimos 100% da história do Fábio Carille com a Irmandade, né? O que é uma coisa muito legal. Tirando um jogo ou outro como interino, que foi lá em 2010, na época, acho que não foi nem entre o Mano e o Adilson, foi depois que o Adilson saiu, ele teve uns joguinhos ali como interino, mas tirando esses 2 jogos, sim, nós cobrimos toda a carreira do Carille como técnico, pelo menos, né? E isso foi um dos motivos pelo qual eu escolhi, né? Porque quando a gente começou a fazer, você teve a ideia de fazer esses especiais e pediu pra gente escolher um técnico e tal, eu escolhi o Carille pelo fato dele ser tão recente, né? O fato da gente ter acompanhado é porque ele foi recente, porque ele foi o último técnico que verdadeiramente fez o corintiano sentir orgulho do time, né? Acho que dá pra falar isso sem sombra de dúvida, né? Com títulos também e tudo mais, né? O Carille teve muito sucesso em sua passagem pelo Corinthians, montando times com uma cara de Corinthians mesmo, né? E isso fez total diferença pro time, pra torcida e pra percepção que nós, corintianos, temos da figura do Carille, né? Sem dúvida nenhuma. E como foi rápida essa ascensão, né? Ele é desconhecido, né? Quando ele assume o time naquele final de 2016, começo de 2017, a gente se conhecia, era assistente. Ninguém nem sabia direito que ele... Depois veio a se falar da história que ele treinava muito a parte defensiva com o Mano e com o Tite. Fagner a ser defensor. Aí começa a aparecer essas histórias. Mas até aquele momento era um funcionário do clube há muitos anos, né? No clube ele chega com o Mano, não foi isso? Chega com o Mano Menezes. Isso, ele teve uma carreira de técnico curta antes do Corinthians, né? Ele jogou bola, era jogador de futebol, né? Inclusive passou pelo Corinthians. O Carille tem uma coisa curiosa que ele não entra em campo, né? Eu não lembro se ele chegou a estar no banco do Corinthians alguma vez, mas ele nunca entrou em campo de fato com a camisa do Corinthians. Ele sempre foi um jogador ali desconhecido também, como naquele momento como treinador também era desconhecido, e jogador ele também sempre foi um jogador meio... Podemos falar um pouco do histórico dele aqui, né? Ele nasceu em São Paulo, capital, mas se mudou para o interior quando criança, né? Então ele tem uma história ali no interior de São Paulo, começou jogando futsal, nasceu em 73, é mais velho do que eu, ou você, não por muito, mas vai ser cada vez mais raro a gente falar de treinadores mais velhos que a gente, então vamos aproveitar, né? E em Sertãozinho começou a jogar bola, depois foi pro 15 de Jaú, era zagueiro, lateral esquerdo, e no 15 de Jaú fez parte de um grupo que subiu o 15 de Jaú para a Série A1 do Paulistão. Depois rodou bastante São Paulo, Paraná, jogou até no Santa Cruz, enfim, foi jogar fora. Mas rodou muito o interior de São Paulo e times paulistas, né? Jogou em Portuguesa, jogou 15 de Piracicaba, Juventus, Botafogo, times tradicionais do interior paulista ou times menores, mais tradicionais do Paulistão, e participou aí de times que subiram, né? Que fizeram uma ascensão, né? De uma Série A2 para A1 e etc. Inclusive terminou a carreira jogando no Grêmio Barueri, fazendo parte daquele time do Grêmio Barueri que subiu rapidamente, né? Começou na B3 e foi... Cada ano subiu uma série até chegar no A1, ele fez parte dessa ascensão pro A1. Então ele é um cara que vinha de muitos históricos ali de superação, né, como jogador. Quando ele encerrou a carreira como jogador, ele virou auxiliar técnico do próprio time que ele estava, né, no próprio Grêmio Barueri. E ficou lá por 2 anos, de 2007 a 2009, quando foi convidado pelo Mano. O Mano escolheu ele a dedo, falou, vem cá, quero você aqui. E o Mano... chamou ele para vir pro Corinthians, né? Isso em 2009, então não foi... O Mano já estava um ano ali no Corinthians. Não foi no primeiro grupo do Mano, mas acho que o Mano
percebeu alguma coisa ali no que o Barueri vinha fazendo, o Grêmio Barueri vinha fazendo ali, né? Chamou o Carille para participar ali da comissão técnica dele em 2009. No ano seguinte, a gente sabe a história, o Mano foi convocado, o Brasil sai cedo de mais uma Copa e aí todo mundo olha quem que tá indo bem aqui. O Mano estava liderando o Brasileirão na época com o Corinthians, tiraram o Mano do Corinthians, o Corinthians se virou com o Adilson, tal, não sei o que, então, enfim, aí o Carille acabou no meio dessa confusão toda. Quando o Adilson saiu, porque o Adilson não foi uma experiência de sucesso ali, entre o Adilson e o Tite, ele comandou o Corinthians por 2 jogos. Então a primeira experiência como técnico dele foi ali, com 3 anos de experiência de futebol somente como técnico, né? Então foi cedo. Mas ele interinamente, né? Estava claro que ele era um treinador. Interinamente, né? E depois o Tite entrou. O Carille assumiu, né, o time do Adilson. O time não estava bem, tanto que o Adilson foi demitido. O Carille também não conseguiu fazer grandes coisas. Perdeu para o Vasco, empatou com o Guarani e foi isso. E depois ele até foi voltar a ser técnico interino, né, comandar o time interinamente só em 2016, 6 anos depois. Então esse tempo todo ele estava lá fazendo parte da comissão técnica, que era considerada, né, uma comissão técnica permanente do Corinthians. Então o Carille teve aí esse tempo forte ali de Corinthians mesmo como técnico, vendo o Corinthians ser super bem sucedido nessa época, né, com Libertadores, Mundial, enfim, brasileiros, né, mais de um, e tudo mais. Os times super bem sucedidos aí que tiveram tanto da primeira passagem do Mano quanto da passagem do Tite, acho que era a terceira passagem do Tite já, né? Mas nesse período eu só consegui a primeira vitória dele, acho que na 6ª vez que ele estava comandando o time, uma vitória em cima do Santa Cruz, logo antes do Oswaldinho assumir o time. Mas o Oswaldinho comandou o time ali por 8, 9 rodadas e não deu caldo, foi dispensado e decidiram em dezembro ainda, né? Foi 22 de dezembro, definiram que o Carille seria o técnico novo do Corinthians para 2017. E causou muito estranhamento, né? Porque, como você falou, não se conhecia o Carille muito, né? Mas como interino ele tinha tido resultados pífios, né? Ao contrário do Lázaro, né? Que como Lázaro. Assumindo interinamente, ele tinha só vitórias, era um currículo... Goleadas, inclusive, né? Mas o Lázaro ainda tinha, a gente fazendo lives, né? O Lázaro, sempre alguém pedia, por que não coloca o Lázaro? A torcida ainda sabe o nome do Lázaro e conhecia a figura do Lázaro. O Carille não, o Carille era o contrário, ele ninguém conhecia, era meio desconhecido. Mas isso que acho que o Lázaro era conhecido, assim como, de certa forma, o Loz era conhecido, assim como o Coelho era conhecido, por conta do Carille. O sucesso do Carille fez o corintiano prestar atenção em quem estava sentado no banco ao lado do técnico. Tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Mas ele assume, então, o time em 2017 ali para a temporada, né? No final de 2016 para a temporada de 2017. E começa jogando a famigerada Florida Cup, né? O torneio Mickey, a Copa Mickey. Estreou bem, ganhou em cima do Vasco, 4-1, mas aí o jogo seguinte já foi tenso, né? Que era amistoso, pero não mútil, porque era contra o São Paulo. O empate foi 0-0 e o Corinthians perdeu nos pênaltis aquela final. Mas aí foi começar o Paulista sendo considerada a tal da quarta força, né? E acho que essa história, o Carille soube tirar muito caldo disso, né? O mérito enorme do Carille foi saber executar um storytelling perfeito com o clube dele, com o time dele, de falar, olha gente, estão falando isso da gente, que a gente é quarta força, se ganhar o 4º lugar não fez mais que obrigação do Paulista, não sei, enfim, foi lá, fez lá o discurso dele e colocou um brio no time, né? Teve um momento ali que ele mesmo já falou em entrevista, né, que foi histórico, crucial para essa virada, né, que foi no 5º jogo daquele Paulistão. O Corinthians começou o Paulistão com vitória, em seguida perdeu do Santo André, um jogo feíssimo, mas ganhou lá do Audax, ganhou do Novo Horizontino. Nenhum desses jogos convenceu, né, jogou bem, convenceu. E foi o jogo contra o Palmeiras, o derby na própria arena do Corinthians, na época chamava Arena Corinthians, ainda não era Neoquímica, né? E foi aquele jogo que marcou, né? Marcou o corintiano, marcou a carreira do Corinthians e marcou a virada de chave
do Carille como técnico, né? Se teve uma ascensão meteórica na carreira do Carille como técnico, se deve-se muito por conta desse time, desse jogo. Esse jogo fez o elenco fechar com ele de uma maneira absurda e a partir dali foi só festa, né? Relembrando rapidamente o que aconteceu naquele jogo. Isso que eu ia falar, você tá falando do jogo, mas não falando do jogo de verdade, porque o evento principal do jogo foi outra coisa. Isso se chama criar suspense, né? Mas enfim. O que aconteceu naquele jogo, né? O Corinthians jogou com esse time incerto, né? Que tava tendo mudanças de peças, tal, não sei o quê. O jogo tava amarrado, mas aí ainda no primeiro tempo, teve uma falta ali o Maicon fez uma falta num contra-ataque do Palmeiras ali, e o juiz achou que tinha sido o Gabriel que tinha feito a falta. Naquela época não tinha VAR, né? E o juiz, achando que tinha sido o Gabriel, e o Gabriel já havia tomado um cartão amarelo, chegou, cartão amarelo, expulsão pro Gabriel. O Gabriel apontou pro Maicon, falou, não, foi o Maicon que fez a falta. O Maicon falou, não, fui eu que fiz a falta, senhor. O juiz falou, nada disso, você que fez a falta, tchau, vai pro chuveiro. O Gabriel saiu puto de campo. Vale falar que era a primeira vez que o Gabriel jogava contra o Palmeiras, que era o clube do qual ele tinha saído para vir pro Corinthians naquela pré-temporada, né? O Gabriel saiu pé da vida, né? Até na visita que a gente foi lá no estádio uma vez, na visita, a moça que estava dando lá o tour pra gente, mostrou pra gente um amassado ali no portão de ferro, de aço, sei lá o que, da saída dos jogadores, que supostamente, segundo a história disso, foi quando o Gabriel saiu tão puto que chegou a dar uma bica lá que gerou aquela cicatriz na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena. Que tá lá ainda hoje. Acho que todo mundo que faz o tour na Neoquímica Arena vai conhecer essa. Não, se trocarem o portão, vão encomendar um amassado, já amassado ali pra. Aí o Corinthians com um a menos, o Corinthians segurou o resultado e tal. E aí acho que foi lá nos 44 ou nos 43 do segundo tempo, né? Tem uma bola rebatida ali e tal. O Maicon sai correndo e divide a bola com o Guerra, jogador do Palmeiras. O Guerra cai no chão tentando cavar uma falta, o juiz não dá, a bola fica no pé do Maicon. O Maicon olha pro meio, tem 3 jogadores do Palmeiras e o Jô correndo. Aí o Maicon tenta passar pro Jô, a bola bate num dos jogadores do Palmeiras e volta exatamente pro pé do Maicon de novo. O Maicon só tenta de novo pro Jô, a bola cai no pé do Jô, que por conta desse bate-rebate já estava livre, né? O pessoal já tinha se perdido ali na marcação. O Jô pega a bola, dá um tapa nela e entra no gol do Fernando Praz, acho ainda, né? Na época. Sim. Enfim, aí o Corinthians, no final do jogo, ganha esse jogo com o Jô que tinha acabado de entrar, ele tinha sido, né, colocado no banco, não era o titular desse jogo, tinha acabado de entrar. O primeiro toque dele na bola. Foi o primeiro toque dele na bola e fez o gol. E aí, a partir daí, o time segurou lá o Palmeiras mais uns 2-3 minutos, encerrou-se o placar e a partir daquilo o time se abraçou e fez uma guinada que foi até o final do campeonato, né? Até o final do ano, praticamente, né? Porque essa vitória, a potência dessa vitória, numa condição extremamente contrária aí, com o juiz tomando decisões completamente erradas. E, aliás, é bom falar, os próprios jogadores do 100 Mundial concordavam com o juiz. Eles sabiam que não tinha sido o Gabriel a fazer a falta. E ao invés de falar não, Michael, não sei o quê. E aí talvez provocar talvez o juiz nem ligasse e fosse na dele mesmo. Mas não, vários jogadores do 100 Mundial falam, não, o juiz está certo. O juiz está certo e, claro, aí o juiz começa a ter mais razão do que ele está falando. Enfim, e dessa expulsão errada, essa energia desse jogo vai até o final do ano, quando eles conquistam o Paulista e vai conquistar o Brasileiro. Faz aquele primeiro turno espetacular, né, do Brasileiro de 2017. Sim. Acho que você já está adiantando um pouco da história aí, né? Mas esse jogo virou a chave, aí o Corinthians ganhou aquele Paulista, levou a taça e começou essa série de jogos, aí o primeiro turno do Brasileiro invicto, né? Algo inédito e acho que também não voltou a acontecer o primeiro turno, né? O Corinthians teve esse primeiro turno invicto e aí o segundo turno começou já com derrota, né? Mas aí o que aconteceu, né? Nesses momentos do time titubeando,
o Corinthians está lá e na 32ª rodada enfrenta de novo quem? O Palmeiras. O Corinthians vindo de 2 derrotas, ainda em primeiro lugar, mas o Palmeiras já em segundo, encostando. Apesar do primeiro turno fantástico, o Corinthians no segundo turno estava oscilando muito, né? Estava oscilando muito, chegou a ter 3 derrotas seguidas, empatava bastante e estava vindo de 2 derrotas para enfrentar o Palmeiras, que vinha subindo. Né? E aí teve aquele chilique do Neto também, que é cada vez mais histórico dele. Vocês vão perder pro Palmeiras. Enfim, se não me engano, se o Palmeiras ganhasse aquele jogo, o Palmeiras não chegaria a passar o Corinthians, mas ficava a 1 ponto do Corinthians, ia ficar feio. Toda a vantagem que o Corinthians tinha construído ia ser apagada. Né? E aí o Corinthians conseguiu novamente uma vitória gigante em cima do maior rival, larga de novo na frente, e aí engrena 4 vitórias seguidas e garante o campeonato. Essas 4 vitórias foram o suficiente. Né? A partir daquela 4ª vitória, o Corinthians já era campeão do brasileiro de 2017, ainda com 3 rodadas faltando, porque tinha conseguido essa vantagem. E é só bom a gente entender essa perspectiva, assim, que hoje a gente fala do Carille, todo mundo sabe, conhece o Carille. Mas ele começa o ano desconhecido e com muita desconfiança, né? 4ª força, não vai durar muito tempo. Quem é o Corinthians? Que imbecilidade colocar um treinador desse para comandar o time. Ganha 2 títulos, consegue números históricos aí, um primeiro turno espetacular. No final de 2017 ele termina, ele é, enfim, treinador do campeonato, enfim, todas as glórias que o treinador pode ter, o cara ele consegue em 1 ano assim, de profissional. É impressionante esse início de carreira do Carille. Ô Gibson, o Carille assumiu o time, não foi exatamente logo depois do Tite, né? Mas ele pegou um time ali já montado e tudo mais. Você acha que ele fez o sucesso da carreira dele, que começou lá, tem a ver com ele continuar o trabalho do Tite, ou o Carille conseguiu mostrar o seu valor, conseguiu mostrar a sua qualidade também no Corinthians? Olha, eu acho que nada é isolado da história, né? O trabalho que o Tite fez antes é sempre válido, mas se você pensar que em 2016 teve aquele desmonte do time, inclusive o Tite saiu pra seleção, e foi aquele ano que os chineses compraram mais de metade do nosso time. Então, assim, quando o Carille assumiu, ele não teve que exatamente dar uma continuidade ao mesmo time. As ideias estavam implementadas porque, enfim, vinham... Desde a época lá, Mano, Tite, aquela alternância de técnicos, já tinha um estilo de jogo do clube, né? O Carille seguiu esse estilo de jogo, mas quando você vê o elenco que ele tinha... Desculpa, Gibson. Claro. E ele pegou terra arrasada, né? Porque em 2016 veio Cristóvão Borges, Oswaldo de Oliveira. Sim, foi aquele caos. Toda aquela mentalidade foi por água abaixo. E o time desmontou no meio do ano, né? E aí ficou essa sucessão de técnicos, enfim. E quando em 2017 ele consegue fazer um campeonato brasileiro com um time muito, assim, claramente inferior ao de 2015, 2011 e outros anos, né? E fez um primeiro turno invicto, sem perder uma partida, enfim. E ele conseguiu trabalhar muito bem naquele ano com as limitações do time, apesar, enfim, do que já vinha do jeito do time jogar de anos anteriores, mas eu acho que ele teve um grande papel naquele título. É isso mesmo, Ana? O Carille, ele tem, logicamente, eu não sei se ele tem uma influência do Tite, e o Tite também tem uma influência dele, porque ele que comandava os treinos de defesa do Tite, né? Então, todo o estilo do Tite também tinha um pouco de Carille. Então, obviamente, a hora que ele se implementa, né? A hora que ele vira treinador, tem influência do Tite, tem influência do Mano. E, assim, o elenco, ele pegou um Jô que foi destaque, mas que tinha ficado 6 meses parado, né? Que vinha... A zaga era nova, Balbuena não era titular, o Pablo veio, o Gabriel vindo do time de verde, Maicon subindo, né? Cleison vindo da Ponte Preta, Romero ainda não tinha se firmado. Então não acho que seja o mesmo elenco do Tite, né? O elenco é completamente diferente e acho que ele tem os méritos dele sim, né? Eu não acho que ele seja limitado ao Tite. Eu acho que o Carille tem que ter o espaço dele com influência do Tite e do Mano. Sim, e teve que fazer escolhas difíceis ali, porque o elenco era enxuto, né? Os destaques do time de 2017, fora obviamente Cássio, Fagner, era o Arana, que tava comendo bola, o Jô, fora do peso, blá blá blá, mas estava cirúrgico, a melhor fase da carreira do Jô, na minha opinião. Caía no pé dele, era a rede aquilo lá, né? E o Maicon, também vindo da base, né? Formando ali um meio de campo muito sólido, né?
Com o próprio Gabriel, que também próprio jogou Gabriel, muito aquele 2017. que tinha vindo naquele ano do Palmeiras, né, do rival. O Romero, aquele cara aguerrido, né, do espírito do time e tal, um atacante que nem é tão bom de bola assim, mas que briga por todas, marca todo mundo, não sei o que, enfim. Tinha um conjunto muito bom ali e aquilo tinha o dedo a mão inteira do Carille, né, para aquilo lá. E aí ele começa 2018 sem esse papinho de quarta-força, né? Sem esse papinho de quem é Carille. Não, esse Carille não vai durar até o fim do campeonato. Tá só aí para preencher espaço, até contratarem alguém, blá blá blá. Não tinha essa, né? E o Carille responde ganhando novamente o Paulista. Dessa vez, enfrentando quem na final? O Palmeiras de novo, né? E levou ali nos pênaltis, sofridamente, mas ganhou o Paulistão, levantou a taça em 2018, né? E nesse sucesso todo do Corinthians e do Carille, né? O Carille já naquela pré-temporada já havia recebido diversas ofertas, né, milionárias, e depois de ganhar o Brasileiro de 2018, o Paulista de 2018, o Carille faz ali um pouquinho de cu doce, mas eventualmente aceita uma oferta para ir treinar o Al-Ahly, né? O Al-Weda, né? Eu confundo o nome desses times árabes, desculpa. O tal dois caminhões, né? Que ele ficou conhecido a frase dele. Dois caminhões. A frase ele do Carille. Falou no começo do ano que nenhum caminhão de dinheiro tiraria ele do Corinthians. Aí depois, algumas semanas depois, ele anuncia a saída dele e fala, mas um caminhão não, mas... Mas dois caminhões, a coisa muda. Mas pelo menos ali, antes disso acontecer, foram 6 rodadas ali do brasileiro que ele jogou, ele teve a oportunidade de, mais uma vez, ganhar do Palmeiras naquele brasileiro ainda, para mostrar ali a mística dele contra o time alviverde ali, né? E não só contra o Mundial, né? O cara ele foi muito bem nos clássicos em geral, né? Ele vai muito bem nos clássicos, né? Chegava o clássico, ele conseguia tirar o brilho do time, né? E isso é a marca do Carille, né? Ele sempre conseguiu, em jogos importantes, extrair o máximo do time, né? Em clássicos, em jogos que importavam mesmo, que faziam o coração do torcedor corintiano bater mais forte, ele estava lá fortemente também, né? Aí ele saiu, foi lá para a Arábia, mas o Corinthians passou por uma fase ali em 2018, fazendo um segundo teste com interinos, né? O Osmar Loss comandou aí o time por uma dúzia, 15 jogos, sei lá. Tentando achar o novo Carille, né? Tentando achar um novo Carille. Não deu certo o Osmar Loss. E aí foi substituído depois pelo Jair Ventura, que também não deu certo. O Corinthians não teve sucesso no ano de 2018 após a saída do Carille. Muito pelo contrário. Daí o que acontece? O Carille volta. E aí voltou o Carilão da Massa. E o que ele fez? Ganhou um título. Ganhou mais um campeonatinho. Ganha mais um título. Fazendo o quê? Ganhando do São Paulo na final. Vamos lá, resolver mais uns clássicos, tá? Vamos ser campeão mais uma vez. Comprovou-se ali que o Carille realmente fazia diferença nesse time, né? Um time muito mal no final de 2018. Faz um campeonato paulista também, não é um grande campeonato paulista, mas leva a taça no final, né? Isso é o que importa. Leva a taça no final. Foi aos trancos e barrancos. O time já tinha mudado muito em relação a 2017, né? O sucesso daquele time de 2017, de novo, saiu o Rodriguinho, saiu... Né? O Jô, sai logo em seguida. A Arana já tinha saído, Arana, enfim, Maicon acho que também já tinha saído, enfim, todos esses nomes que a gente falou aqui, exceto Fagner e Cássio, saíram, saíram. A zaga saiu, voltou, outros, enfim, tava uma bagunça, né? Tanto que nessa final, eu lembro que o gol crucial foi um gol do Wagner Love com um passe do Sornosa, que lembrou o gol da Libertadores do time do Tite de 2015, que foi um passe do Jadson pro Elias lá, né? E aqui foi um passe do Sornosa pro Wagner Love. Há quem diga que foi a única coisa que o Sornosa fez que presta no Corinthians. Eu discordo, mas há quem diga isso. E foi o gol do título. E eu lembro muito desse gol, porque na época eu estava em viagem, estava na Itália, estava em Roma, eu estava em Roma, tinha encontrado mais cedo num outro restaurante um garçom brasileiro,
que se disse corintiano, vai saber se era corintiano ou não, né? Na hora que nessa hora eu já tava na janta, né? Eu tava 4, 5 horas na frente aqui e acompanhando ali no celular os resultados, de repente, pô, faz sair esse gol, fico feliz. Na volta eu passo pelo mesmo restaurante, vou lá abraçar o garçom, né? Porque não tinha com que comemorar o campeonato do Corinthians. Tava com meu pai, comemorei com ele, né? Tava com o nosso pai, comemorei com ele, mas fora ele não tinha lá. Aí fui lá, abracei o garçom, ele também ficou feliz, acho que era corintiano mesmo, no fim das contas. E nem sabia do estado, né? Tava morando na Itália, não tava nem assim, ligando pro Paulista, mas enfim, foi bacana. Enfim, eu lembrei de outra história de campeonato, que estávamos juntos nós dois, mas em 95, né, tava eu e você viajando também pelos Estados Unidos, e aquele gol do Elivelton, né, a gente era a final do Campeonato Paulista também, como eu falei, os dois estavam em Nova York, a gente encontra uns brasileiros no hostel que a gente tava, no albergue lá e tal. E aí, brasileiro, a gente vai fazer festa, o cara era palmeirense, o cara encheu o saco, a gente vai ganhar de vocês, e pô, e dá aquela, a gente encontra o brasileiro, é legal, e logo em seguida é tipo, pô, que cara chato, cara mala. E aí no final o Corinthians ganha com o gol do Elivelton, enfim, e a gente vai lá tirar um sarro da cara dele depois. Mas enfim, só pra fazer a gente teve que receber o resultado por orelhão, né? Porque era 95, não tinha internet, tinha nada, a gente ficava ligando. A gente ligou pra casa, nossa mãe falou, saber. Não, o Corinthians ganhou. A gente foi ver o gol. Vou puxar aquele palmeirense. O gol do Elivelton a gente viu depois na volta aqui, que estavam gravando o jogo pra gente, na volta que a gente foi ver o jogo e foi ver na VHS, gravando na VHS o jogo, falando no telefone que não era celular, não era nada, era de fio mesmo. E, enfim, só fazer esses parênteses aqui de outra viagem com o título na nossa memória, na nossa família. Mas continuando a carreira do Carille aí, Fábio. Então, aí o Carille no Brasileiro, não é nem que ele comece a desandar tanto assim, né? Mas o time tava indo fazendo uma campanha razoável, tava ali no G4, né? Até um certo momento, até a 26ª, 27ª rodada, quando começa a perder aí vários jogos em sequência e caindo, né? Já tinha caído de Sul-Americana, né? Naquele ano se apostava muito naquela Copa Sul-Americana, né? Dá para se dizer que o Corinthians, de certa forma, até priorizava aquilo e não vingou. E também na Copa do Brasil não teve sucesso, né? Caiu para o Flamengo na Copa do Brasil e, curiosamente, depois de uma derrota para o Flamengo também no Brasileiro, que já tinha sido aí o Corinthians perdendo posições no Brasileiro em 5 rodadas seguidas, aí o Carille se despede do Corinthians novamente, dessa vez até o momento para não voltar mais. E é só bom falar também, Fábio, que ele saiu e voltou, mas o Carille foi um tricampeão paulista. O Corinthians foi tricampeão paulista, né? Com o mesmo treinador, apesar de ter saído e voltado. Isso é inédito, né? Isso é uma coisa que, e mesmo se for pensar em outros clubes e tal, é muito raro você ter o mesmo treinador sendo 3 vezes campeão seguidas na mesma equipe dessa forma. O que é muito interessante. O Carille, com o Corinthians no Paulista, é infalível, bate campeão. Até agora foi, né? Não Até teve agora nenhum foi. campeonato não teve nenhum ano que o Corinthians e o Carille jogaram o Paulista juntos que ele não foi campeão como técnico, né? Exatamente. Aí, enfim, o Carille, depois dessa saída do Corinthians, demorou um pouquinho, mas depois em 2020 voltou lá para a Arábia, foi pro Al Ittihad, eventualmente voltou pro Brasil um pouco mais de um ano depois, lembrando que 2020 era época de pandemia e tal, então futebol era diferente, né? Tudo foi diferente naquele ano, mas no final de 2021, em setembro de 2021, ele voltou como técnico do Santos, chegou a ser técnico por 21 dias do Atlético Paranaense, e aí depois, no meio daquele ano, foi para o Japão, onde estava até recentemente, né? Onde foi técnico na segunda divisão japonesa, na J2, pelo Varen Nagasaki. Sai da segunda divisão do Japão, vem para a segunda divisão do Brasileiro, fazer parte aí dessa reformulação do Santos aí, né? E você sabe os números exatos assim, do Carille, jogos e porcentagens de aproveitamento? Foi um total de 183 jogos como treinador. Foram 86 vitórias, 56 empates e 41 derrotas. Total de 57% dos pontos conquistados, 227 gols marcados pelos times dele, né? Mais de um por jogo aí,
1,25 por jogo mais ou menos, 147 gols sofridos, 0,8 por jogo aí. E Dudu, você acha que o Carille sofre de uma certa maldição dos assistentes? Porque se a gente for pegar, o Corinthians tem assistentes de sucesso que viraram treinadores, né? O Eduardo Amorim, o Márcio Bittencourt, por exemplo, mas nenhum deles conseguiu fazer um trabalho consistente fora do Corinthians. O Carille ainda não conseguiu, claro, a carreira dele ainda está iniciando e tal, vem fazendo bons trabalhos, mas não fez nenhum trabalho com tanto sucesso como ele fez com o Corinthians. Você acha que ele também vai sofrer com essa maldição do assistente? Eu acredito que não. O que ele não está conseguindo nesses outros times é o tempo de trabalho que ele teve no Corinthians, né? Então ele precisa desse tempo de trabalho. Ele é um técnico que acho que ele ficou acostumado com isso, né? A de ter um tempo, conhecer o elenco, poder moldar os jogadores para as funções que eles são mais adequadas. E aí o trabalho dele vai fluir, principalmente pela defesa. Mas ele também, se tiver as peças adequadas, ele vai conseguir fazer um ataque decente. Então acho que o que falta para ele é esse tempo de trabalho, porque capacidade e qualidade ele já mostrou que ele tem. E, Carão, você acha que rola essa maldição, o assistente aqui ou não? Com o Carille? Cara, eu acho que no caso do Carille, eu não considero uma maldição. Eu vou discordar um pouquinho do Dudu. Na minha visão, eu acho que o Carille, ele fez escolhas de carreira, eu diria que duvidosas. Então, eu não sei se tem a ver com a maldição. Eu acho que o Carille, na minha visão, eu acho que ele tá pecando por escolhas dele de carreira que deram uma minada um pouco assim nessa trajetória ascendente, meteórica que ele teve logo no começo ali como técnico. Me surpreendeu, eu achei que, por exemplo, saindo ali do Corinthians, talvez, quando ele foi para a Arábia e tal, a segunda passagem dele já me surpreendeu um pouco, assim, eu não consegui enxergar o Carille tanto como uma unanimidade quanto quando ele saiu em 2018, né, que ele saiu, se não me engano. Então eu não senti esse apelo por ele como eu achei que a gente sentiria, sabe? Mas enfim, ele ainda é o último treinador que fez o Corinthians ser campeão, né? Foi o último treinador a ser campeão de qualquer coisa pelo Corinthians, né? O Corinthians masculino, né? Pelo menos. Pela história curta do Carille, né? Se você pensar, ele foi técnico em 2017, parte de 2018. E 2019 não foi inteiro, mas praticamente inteiro. Então foi praticamente 2 anos, né, que ele foi. Se juntar tudo, dá 2 anos que ele foi técnico do Corinthians. E 2 momentos históricos ali, né? O primeiro turno de 2017, inesquecível, né? E o tricampeonato paulista também é um feito gigantesco ali, né? Nessa época que se troca treinador tanto. Inclusive, se trocou, mas ele voltou a tempo de fazer o tricampeonato ali. O corintiano, né, dá para comparar assim com aquele momento que você tem, sei lá, foi a última namorada legal que você teve. Aí depois disso você até teve umas outras namoradas, tal, você fez um namorinho aqui, tal, mas nada se comparava àquela, né? E até agora ainda não veio uma para substituir aquela. Ainda não chegou. Então o corintiano só vai, de certa forma, assim, deixar o Carille para trás, aquela aura toda do Carille um pouquinho mais para trás, quando tiver essa namorada, esse técnico novo de sucesso, né? Quando vier alguém para de fato substituir, porque o que aconteceu até agora não fez o corintiano esquecer o que o Carille fez. Então, aí eu vou fazer essa pergunta, quer dizer, em 2023 a gente foi atrás de 2 ex, né? o Lucha, e agora estamos com uma ex também, o Mano aí fazendo a sua terceira... Fora as iniciativas que foram entortadas ali, né, do ex-Tite, que tentaram 3 vezes só no ano passado ligando lá para aquela ex. Quis voltar, mas saudade. Ele não quis. Enfim, o Carille, o Mano chegando aí a terceira passagem, acha que o Carille vai chegar numa terceira passagem pelo Coringão? Em algum momento, né? Não tô falando tão já, logo, enfim, mas no futuro, assim, você vê ele voltando? Ele que ainda é novo, né? Tem o quê? 50 anos, o Carille? Eu acho que vai depende de 2 coisas, né? Nesse momento, essas linhas estão andando em paralelo, né? O Carille construindo a história dele como treinador fora do Corinthians, que não é uma história de sucesso. O Carille não tem título nenhum fora do Corinthians. E o Corinthians também, desde então, não mostrou ter sucesso sem o Carille.
Então, nesse momento, as linhas estão em paralelo. Se o Corinthians tiver um sucesso estrondoso, tal, não sei o quê, e pode acabar, né, ficando aí, sei lá, 5 anos com o Mano e vai saber o que vai acontecer. Ou com um treinador que vem depois do Mano. E aí não tem espaço para um Carille entrar, né? E, ao mesmo tempo, se nessa linha do Carille ele não construir algo relevante, ficar só nesse passado do Corinthians que está se tornando distante, também fica difícil ele voltar só baseado nisso. Eu vou te falar assim, eu vou dar uma de mãe de Ná aqui, fazer minha previsão. O cara ele volta a treinar o Corinthians. Eu espero que no momento bom do treinador e no momento bom do clube. Mas com a chegada do professor Lucha mostrou em 2023, também é possível que seja no momento ruim dos dois, né? E aí recorre-se àquela lembrança do passado glorioso para trazer de volta um treinador. Então, eu acredito que o cara ele vai voltar a ser treinador. Enfim, não pode ser que demore, como demorou com o Luxemburgo, mas eu acredito que no futuro ele vai voltar a treinar o Corinthians em algum momento, sim. E, amigos, vocês gostariam de ver o Carille novamente no comando do time? Claro que eu não tô falando que o Mano precisa ser mandado embora, tô falando assim, um futuro distante e tal. Não quero colocar pressão aqui no Mano Menezes. Você gostaria, Ana? Gostaria de vê-lo do Corinthians sim, mas um pouco mais centrado. Não tanto achando... Porque ele realmente provou só no Corinthians, né? Provou bem no Corinthians, mas ele não provou fora do Corinthians. Então eu acho que se ele voltasse pro Corinthians, ele teria que voltar com a cabeça um pouco mais centrada. Você, Carão? Não queria ver o Carille de novo não, cara. Eu gosto de pensar que a gente precisa virar a página. E eu acho que o Carille hoje, óbvio, né, que pode ser que daqui a alguns meses a gente olhe e fale, nossa, o Carille tá fazendo um belíssimo trabalho, sei lá, onde ele estiver, e faz sentido ele voltar, mas hoje eu não vejo nenhum motivo pra defender a volta dele, não. Pelo que a gente viu, assim, pela simpatia que a gente tem pela história dele recente, até, né, diria que sim, mas tem que ser nas condições certas, né, não pode ser, traz o cara aqui pra tapar buraco e tal. Ele entrou no Atlético Paranaense em abril, entrou no Santos em setembro. Essas não são datas promissoras para você entrar num clube normalmente. Então, acho que se for uma condição assim, não vai dar certo, né? Mas se for, por exemplo, sei lá, o Mano faz um bom trabalho, sei lá o quê, e resolve ir para a China, para a Arábia, para o Japão, sei lá o quê, blá blá blá, precisa trazer alguém para fazer uma continuidade do trabalho do Mano. Pô, o Carille tem um perfil certo para isso. Acho que poderia dar certo nesse sentido. Eu quero vê-lo no Corinthians bem sucedido, né? Voltando bem sucedido. Então, para isso acontecer, tem que ser no contexto certo. Acho que ele não é um técnico com tanto dinamismo e flexibilidade para pegar qualquer situação e se virar ali. E Fábio, e fora dos campos de futebol, como é que é a vida do Carille? O Carille é um cara discreto, né? Fora de campo, não passa por muitas controvérsias, né? Casado com a Marina, esposa Marina, tem um casal de filhos, Leonardo e Isabela, mas fora isso ele mantém ali, né? Ele cresceu profissionalmente ali em Sertãozinho, né? A gente falou que foi onde ele começou a carreira futebolística dele, e mantém ali uma ligação com a região. Tem uma escola de futebol ali no local, a Fábio Carille, escola de futebol em Sertãozinho. Não sei dizer quão bem sucedida é a escola em termos de geração de talentos e tudo mais, mas o fato é que o Carille tem essa ligação muito forte acho que não só com o Sertãozinho, né, com o interior de São Paulo como um todo, com o estado de São Paulo como um todo. É isso, e só fica o saudosismo mais recente, né? O cara foi o último cara que nos fez feliz de verdade, né? Mas é isso aí, meus amigos. Esse foi então o nosso segundo episódio de um total de 5 episódios sobre os treinadores que mais comandaram o Coringão. A gente já falou do Jorge Vieira, do Luxemburgo, hoje falamos do Deodébio e do Carille. No programa que vem você vai saber um pouco mais sobre o Nelsinho Batista e o Rato. Ainda vai ter um programa sobre o Almir Barbui, o Mano Menezes e para fechar aí o Tite e o Oswaldo Brandão. Fique ligado nesses podcasts especiais, está sendo bem bacana fazer essa pesquisa, descobrir aí histórias curiosas como essa do Deodébio, que foi jogador e treinador e campeão no mesmo ano
demais aí a história, mas também foi legal lembrar aí das histórias do Carille, nosso último treinador campeão. Muito obrigado por escutar esse episódio até o final, fica com a gente, teremos mais episódios aí. Diz aí o que você tá achando desse formato de podcast diferente, a gente relembrando aqui as histórias do Coringão. Muito obrigado, até a próxima e vai Corinthians!